Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos iniciar 1 Reis capítulo 3 e 4. Na minha opinião, é um dos, né? Os dois são os dois principais capítulos para mim do livro de Reis, 1 Reis principalmente, porque a gente vai falar sobre um relacionamento muito próximo de um coração entregue a Deus com Deus, que vai ser a parte de Salomão. Então, a gente tem hoje o capítulo no qual Salomão vai julgar duas mulheres que dizem ser mães de um bebê só. Uma roubou da outra, outra roubou da outra, e chega para Salomão esse caso para que ele pudesse julgar. E vamos também falar sobre o dia em que Deus aparece para Salomão e diz a ele: O que você quer? Então, imagina Deus chegando para você agora, especificamente, né? E dizendo: O que que você quer? O que que você pediria? O que que você escolheria como desejo? Como, né? O que você gostaria? Então, a gente vai iniciar agora. Vamos fazer a nossa oração. Eu queria dizer o porquê que eu acho que eles são importantes, porque o primeiro é um contato direto com Deus que Salomão tem, e isso é numa visão que ele teve, né? É, é, Algumas pessoas acreditam que foi sonho específico, que Deus apareceu no sonho, outros dizem que não, que foi uma visão de fato, a Bíblia fala, e a gente vai, enfim, a gente vai ver o que a Bíblia fala. Mas o principal é entender que Deus escolheu falar com Salomão diretamente, né? E ele explica, ele pergunta algo que qualquer um de nós poderíamos escolher qualquer outra coisa. E eu não sei se seríamos capazes de pedir o que Salomão pediu. Eu não sei se a gente pediria, por exemplo, sabedoria, né? Nós temos uma tendência de pensarmos muito em nós mesmos, nós temos uma tendência de pensar nos nossos sofrimentos e como resolver os nossos problemas. Então, muitos de nós pediríamos dinheiro, muitos de nós pediríamos amor, muitos de nós pediríamos trabalho, muitos de nós pediríamos ah, que algumas coisas não tivessem acontecido na nossa vida, na nossa história, ou pessoas, né, coisas do tipo. Então, é importante a gente ver, assim, o que que o coração de Salomão, pedindo aquela sabedoria, estava conectado e o porquê disso, né? E como Deus consegue, como é que diz? Como Deus consegue, não é nem premiar a palavra, é uma outra palavra que eu queria usar, mas é, responder na tal lealdade, né? Então, e a segunda parte é nesse episódio que a gente vê Deus colocando esse caso para que ele fosse julgado por Salomão, e acho que talvez, né, naquela época não existia DNA nem nada disso, e talvez nós também agiríamos diferente. Então, eu acho que é importante a gente entender assim como é que diz, como é que Deus recompensou Salomão com sabedoria e como pode acontecer conosco também através do Espírito Santo. Lembrando que a gente está no Antigo Testamento. Nada disso substitui Jesus. Tudo isso já é Jesus de fato, né? Então a gente precisa sempre pensar em Cristo nesse local que ele tem, que é ser Deus em Filho também. Então vamos lá, Pai. Obrigada, obrigada, obrigada por essa semana que se inicia de leitura, nossa semana de trabalho. Alguns trabalham sábado, alguns trabalham domingo, mas nos dias normais de segunda a sexta estivemos aqui orando, estivemos aqui alimentando o nosso espírito, passamos por altos e baixos, tivemos nossos momentos de escolhas, tivemos nossos momentos de fraqueza, nossas vitórias, que é o integral do nosso dia de 24 horas, e a vitória com toda certeza, porque chegamos aqui com saúde, chegamos bem, chegamos vivos, obviamente, e isso é motivo da gente declarar vitória por essa semana. Então, agradecemos, Senhor, que essa live de hoje ela possa nos tocar, que essa live de hoje possa impactar a nossa vida, Pai, de uma forma com que a gente ponha ela na frente de qualquer outra coisa na nossa vida, nos nossos olhos, no nosso coração, nos nossos ouvidos, porque é uma live importante quando o Senhor entrega um poder surreal na mão de um escolhido seu
E a sabedoria o temor, na verdade, faz com que a sabedoria o reine, né, com ele. Então, que a gente possa aprender bastante e que o Senhor possa pôr nos meus lábios as palavras corretas para que a gente aprenda bastante nessa live de hoje, para que a gente aplique na nossa vida, para que a gente não se compare com os outros, não volte ao nosso passado e tentemos alterar o que foi feito pela autorização do Senhor, porque o Senhor autorizou que acontecesse na nossa vida para que a gente chegasse hoje aqui e pudéssemos sermos lapidados por ti. Então, obrigada, porque às vezes nós queremos voltar ao tempo e sabemos que o Senhor nunca permitiu que isso pudesse acontecer por um motivo específico. Então, que a gente aprenda, que a gente possa ser moldados pela tua palavra cada dia que a gente lê. Então, obrigada, que o Senhor nos dê uma boa live e nos proteja contra todos os males e ataques malignos na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, Senhor. Que o Senhor seja sempre a fonte da nossa força, o Senhor seja sempre a fonte da nossa sabedoria, dos nossos altos e baixos, que o Senhor seja a fonte da nossa alegria e que possamos estar sempre, Senhor, voltando para de onde nós pertencemos, que é o Senhor, é o seu coração, é a sua palavra, que a gente aprenda, meu Deus, com o temor a obedecer o Senhor, porque não há nada de mais nobre do que a obediência divina em ti. E assim como o Senhor é fiel conosco, o Senhor é leal conosco, seu amor é inexplicável, que nós possamos também ser com o Senhor e aprender cada vez mais. Para a honra e a glória do seu nome, essa live é entregue a ti, Jesus, consagrada a ti. Amém. Vamos lá. Então a gente está vendo aqui um mapinha. Esse é o reino de Davi e de Salomão, para que a gente possa entender um pouquinho, né? É, aqui a gente tem um mapa em português, diferente das outras vezes, e também um mapa onde nós conseguimos ver os nomes mais específicos que nós falamos mesmo, né? Alguns dos nomes que a gente fala bastante aqui, por exemplo, Gilgal, que está bem aqui. A gente fala bastante de Rabá, o Manaim, o Sucote, Jabes de Gileade. Aqui são todos os nomes que a gente vai falando e às vezes vai passando do nosso entendimento, porque é muita coisa para a gente aprender, obviamente, né? Aqui, como você pode ver, a gente tem Maacara, Maacá, que a gente já falou bastante, Dan aqui. Então, a gente vai falar sobre esse momento agora. Aqui é o Negueb, que a gente sempre fala também. Moabe, Rabá, bom, Amon. Então, aqui é um mapa um pouco mais completo do que a gente normalmente tem, né? Do que a gente normalmente fala. E vamos fazer agora a nossa live baseada nesse tema agora, que é o reinado de Salomão. E o mapinha está aqui. A gente está vendo que é onde ele reinou. Aqui temos uma legenda, né? Que nessas linhas aqui, como você pode ver, o reinado de Davi, que passa, como você pode ver daqui da parte de Zobar, a Zobar, ela passa aqui, vem para cá, ela meio que corta, e de Davi, desculpa, de Davi, e o de Salomão agora que engloba absolutamente tudo, desde lá do topo, né? Como a gente consegue ver aqui no mapa um pouquinho mais distante. Então, o reinado de Davi passa por tudo isso, mas não era o reinado todo de Israel aqui, vem cortando para cá e vem para cá. Já Salomão, ele tem um reinado absolutamente completo. Ok? Aqui temos exportações e importações, que é onde trabalhava, né, que era onde a parte econômica do reino, e a gente vai vendo aqui mais ou menos. Então, vamos iniciar hoje, e tô feliz que a gente consegue esse mapa para que a gente possa. A gente conseguir esse mapa para que a gente possa entender um pouco mais, porque a gente vai falar bastante de algumas locações agora, tá bom? Então, vamos lá. Salomão aliou-se ao faraó. Olha só que coisa esquisita. Você vai pensar, nossa, como assim? Salomão se uniu ao faraó? Naquela época ele fazia algumas alianças políticas, e é uma das coisas que a gente vai ver agora. Então, Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito. Faraó é um título, tá? Faraó não é o nome da pessoa, porque nós tivemos faraó também lá atrás com Moisés em Êxodo, primeira vez que aparece. Então, faraó é só um título. Rei do Egito, casando-se com a filha dele. Depois trouxe a cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio,
do templo do Senhor e do muro em volta de Jerusalém. Naquela época, construir o templo do Senhor, esse é o primeiro, veja, Deus, até o momento, não tinha um lugar para morar, né? A gente vê ele, inclusive, falando com Davi, que Davi disse: Eu vou montar um templo, porque olha só, eu moro nesse palácio, eu moro nesse lugar maravilhoso, e o Senhor mora, né? Onde que o Senhor habita? Eu vou construir para o Senhor. E o Senhor fala: Você não vai, mas o seu filho vai. E ele escolhe Salomão para poder construir o templo. E a gente já ouviu falar bastante no templo de Salomão, inclusive acho que tem uma réplica, né? Em São Paulo. Mas não sei se é literalmente a réplica, eu sei que é algumas das dimensões lá são parecidas, ou 100%, eu não sei. Então, esse templo, que é o que a gente já ouviu falar bastante, templo que Salomão constrói, né, que vai ser destruído, obviamente, tudo mais, esse templo está sendo construído agora. Ok? Então, muitas relações políticas estão sendo construídas também, muitas doações de vários lugares estão sendo feitas para aqui, né? Lembrando que Davi conquistou a maioria, se não todo o dinheiro para fazer a construção, do templo, tá? Muito ouro, muita prata, tudo mais. Então, nesse momento está sendo construído o templo que você já conhece e também o templo em que Salomão vai morar, o palácio, desculpa, o palácio que Salomão vai morar com a sua família. Então, está sendo construído. E do muro em volta de Jerusalém. Então, Jerusalém aqui, a gente está vendo aqui, o muro vai ser construído na parte de Jerusalém, como vocês estão vendo no mapinha, estão construindo tudo ali. O povo, porém, sacrificava nos santuários locais, pois ainda não tinha sido construído um templo para o nome do Senhor. Eles iam em locais, gente, bem alto, tá? A gente sempre vê Deus falando para ir nas montanhas, para ir, né? Então, em alguns casos específicos onde eles estiverem, mas Deus sempre foca em estar na montanha, no alto. Então, nessa época, eles ainda não tinham lugar específico, porque o templo está sendo montado, mas eles ainda, né, sacrificavam em locais, em santuários locais. Salomão amava ao Senhor, andando de acordo com os estatutos de Davi. Aqui é uma forma de amar, como você está vendo aqui, ele diz, né? Ele amava o Senhor de acordo com o estatuto de Davi. Então, uma forma de amar o Senhor é obedecendo o Senhor. Aliás, a única forma de amar o Senhor, né? Então, quando você vê ele dizendo, Salomão amava o Senhor andando de acordo com os estatutos de Davi, é porque a gente está entendendo aqui que Davi foi instruído, né? Davi era um coração bastante, como é que diz? Conectado ao Senhor. Davi tinha um coração, apesar de alguns erros que ele cometeu, obviamente, durante seu reino, Davi era um coração entregue a Deus, né? E aqui a gente consegue entender que quando ele fala que amava o Senhor andando de acordo com os estatutos, ou seja, as leis, né, de Davi perante ao Senhor, a gente está vendo que Deus está falando de obediência. Então, como é que diz? Ai, eu amo o Senhor e não obedece o Senhor. Isso não existe. Esse amor sem obediência a Deus não existe. É incoerente, é incompleto, não é íntegro e é algo que não se pode chamar amor, porque ninguém pode dizer que ama alguém quando se machuca alguém. Ninguém pode dizer que ama alguém quando se vai contra as leis desse alguém, no caso Deus. Então, como a gente pode dizer eu amo o Senhor e vivo pecando? Eu amo o Senhor e vivo desobedecendo. Eu amo o Senhor e vivo saindo do caminho de Deus, né? Como é que eu posso dizer eu amo o Senhor e, e ando com o mundo junto? Como é que eu posso dizer eu amo o Senhor e ajudo as pessoas a se perder? Ou me perco? Ou, né? Então, o amor, ele vem com a obediência. Então, quando você diz assim, eu amo a Deus, mas você não consegue largar daquilo que te faz pecar contra Deus, vale esse pensamento, essa meditação interna, né, em oração com Cristo, obviamente, para você entender o amor verdadeiro de Deus por você, né? Porque imagina só, é o que a gente sempre fala. Às vezes, por exemplo, existem religiões que elas começam a ler a palavra de Deus do Novo Testamento. E elas falam, esse grupo, inclusive, começou assim, né? O convite que chegou a mim foi que a gente começasse onde tinha sido parado por uma outra pessoa, e foi um Novo Testamento.
E é difícil para mim, que aprendi da forma com que Deus me isolou e me ensinou, a começar por um testamento, começar pelo Novo Testamento, né? É, sem entender o porquê Cristo veio. Sem entender por que que passagens do Antigo Testamento são citadas, sem entender o porquê as leis que eles tinham, sem entender o porquê dos mandamentos, sem entender o porquê das roupas específicas, sem entender o porquê das charadas de Jesus para com, por exemplo, os sacerdotes daquela época, né? Os saduceus, fariseus, sem entender o porquê Cristo rebatia com a palavra específica, sem entender o porquê as profecias eram cumpridas e ditas. Então, para você entender a palavra de Deus, você volta no início do autor. Então, quando a gente vê algumas religiões começando, vamos começar por João, vamos começar pelo Novo Testamento, vamos começar pelo. É complicado, porque você não consegue entender Deus da forma que ele é. Por isso que algumas religiões têm pessoas que não conhecem o Antigo Testamento e se declaram a religião específica, né? Tem pessoas que. Isso não tem a ver com acreditar ou não acreditar em Jesus, tá? Isso tem a ver com conhecer o seu pai integralmente. Jesus veio e chama pelo seu pai. Jesus vem, ele não chamou José de pai. Ele nunca chamou José de pai. Ele chama Deus de pai. Então, quando a gente vê Jesus chamando Deus de Pai, e você só é dito e ensinado a você, Jesus veio, Deus veio em Pai, em Filho, Espírito Santo. De onde que vem isso? De onde que surgiu isso? Aí, quando você começa em Gênesis, você vê que Deus nunca esteve sozinho, que Gênesis 1 já mostra que ele não está sozinho. Quando ele fala, vamos criar, quando ele fala, criemos, né, no caso, quando o Espírito de Deus de sabedoria, inclusive, está rondando a terra inteira para que ele possa ser, ela ser feita, a sabedoria dele. Por que que você acha que a árvore nasce sozinha sem que você precise regar? Porque Deus rega. Como é que você acha que o ar, o vento, tudo foi montado pela sabedoria de Deus? Com Deus. A sabedoria é o arquiteto do mundo. Nós sabemos disso, é o que a palavra diz. Então, você não pode conhecer a Deus, amar a grandiosidade de Deus, conhecendo somente uma parte do livro. Você volta e conhece ele por inteiro, porque aí você entende Jesus. Você entende o porquê Jesus é Deus, mas mesmo assim ele ora. Por que que Jesus é o próprio Deus, mas está na cruz chamando pelo Pai que abandonou ele? Por que que então o sentido da palavra de Deus é você estar integralmente nela. Então, amar a Deus e não entender a Deus, e não ver como Deus lutou para que esse povo pudesse obedecer a Ele, amar a Ele integralmente, não dividir a glória dele, não dividir o amor dele, não dividir com outros deuses que existiam na época, não dividir com imagens esculpidas por homem, não dividir. Isso tudo é necessário para que a gente entenda Deus. Agora, a presença de Cristo, ela faz a diferença no caráter, nas emoções que conhecemos de Deus pelo Antigo Testamento. Não tem como conhecer a ira de Deus, não tem como conhecer o amor de Deus, não tem como conhecer, porque o amor de Deus é Jesus, isso a gente já sabe, obviamente, a gente já entende. Mas a forma misericórdia com que ele passa para Jesus, sendo ele, obviamente, pai e filho, vem de lá atrás, Adão e Eva lá atrás, né? Então, é necessário a gente entender esse modo de conhecer Jesus pelo modo, Jesus e Deus, pelo modo integral, ok? Então, quando a gente lê algo desse tipo, Salomão amava o Senhor andando de acordo com os estatutos de Davi, ele está dizendo, Salomão amava o Senhor obedecendo ao Senhor. No entanto, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos santuários locais. Então, o rei Salomão foi a Gibeon, e nós agora temos um mapa, então é mais fácil, se você quiser procurar no mapa onde é Gibeon, você consegue. Cadê, peraí. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal santuário do local. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Aqui tem a palavra holocausto. Em Gibeon,
o Senhor apareceu a Salomão em um sonho de noite. E ele dizia, essa tradução mostra um sonho de noite. Então a gente já entende que ele está de fato dormindo e que de fato é um sonho, não é uma visão, né? Algumas traduções mais antigas falam visão. Então, independente do que você acredita isso não muda o fato de que Deus, como é que diz? Que o Senhor apareceu a Salomão. Não muda o fato de que é isso que a gente precisa estar sempre entendendo e sempre focado. A gente não pode mudar a essência. E a tradução não muda a essência. Ela pode mudar a explicação, mas ela não muda a essência, ok? Então, em Gibeão, desculpa, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e disse: Peça-me o que quiser e eu darei a você. Olha só como é que diz? Olha só essa aparição a Deus e Deus te dizendo, imagina dizer para você, o que você quiser, eu vou te dar. Absolutamente o que você quiser. Isso é algo surreal. Você pensa agora, assim, em um segundo que a gente que eu vou te entregar aqui para você pensar. Um segundo. Se Deus aparecesse para você agora, o que você pediria a Ele? Especificamente, né? O que que você colocaria no seu coração e pediria a Ele? Pensou? A boa notícia para você, por exemplo, é que quando você ouve isso chegando, né, aparecendo para Salomão, você tem isso na sua vida por Jesus, através de Jesus. Jesus ele te pergunta todos os dias. E aí a diferença é que quando nós acordamos, né, de manhã, aqui foi quando ele foi dormir, mas quando acordamos de manhã, às vezes a gente vai para a rua, para a vida, né? E não agradece a Deus, não pede proteção, não pede milagre, não pede, não pede socorro, não pede a Deus o que a gente quiser. Ele permite que a gente peça o que a gente quiser. Ele literalmente permite a gente fazer isso. Então, quando a gente fala, nossa, que sorte de Salomão, imagina Deus aparecer e dizer o que você quiser, gente. Naquela época não existia Jesus. Então, quando Deus estava em contato, era algo absolutamente assim, nossa. Por quê? Porque naquela época só chegava através de Deus quando Deus se permitia ser chegado através. Hoje nós temos Jesus. Então, ao invés da gente achar que Salomão teve o único na vida que chegou e Deus falou: me peça o que você quiser e eu darei a você. Ah, não, tá, mas ele está dizendo que o que ele quiser, ele vai dar a ele. Nós também temos a mesma capacidade em Cristo de pedir a Deus o que a gente quiser. A diferença é que a gente acha que se a gente pedir absolutamente qualquer coisa sem os princípios de Deus, sem os princípios nossos em Deus, sem a vontade de Deus ser feita através do nosso pedido, né? A gente vai conseguir. E não é assim. Não, tá, mas ele está dizendo, peça o que me quiser e eu darei, o que quiser e eu darei a você. Deus, se ele falou isso, ele faria isso. Será? Davi, por exemplo, pediu bastante para o filho dele nascer e não morrer, e Deus tirou o filho. Então, Deus não vai dar para nós, né, um pedido que o nosso coração está completamente com pensamentos enganosos para pedir. E Deus conhece o coração de Salomão e Deus sabe o nosso coração. Então, quando você pede algo que Deus
vai, é, é, como é que diz, concretizar para você, tenha certeza de que você está pedindo algo que não vai te afastar de Deus, algo que não vai, te corromper, algo que não vai, tirar a presença de Deus, como a gente acabou de falar, né? Mas no sentido mais humano, seja ele por algo material, seja ele por algo, né? Então, ele não vai. É, então, ele tá aqui pedindo, tá? Orando, olha o quanto ele subiu, né? Gibeão é aqui, olha o quanto ele subiu aqui, está aqui para poder falar com Deus, né? Então, ele tá nesse momento ali que Deus está falando para ele, olha, o que você quiser. E aí Salomão tem uma atitude de muita humildade, e ele fala: Tu trataste o teu servo Davi, o meu pai, com amor e amor grande. Não é só tipo assim, um amor, é um amor grande que ele diz. Então imagina o amor de Deus para com Davi. E leal, e a mesma coisa que a gente está dizendo aqui, porque aqui em cima agora, porque se Deus amava Davi tanto, tanto, e Davi podia pedir as coisas que ele quisesse, tudo que Davi pediu com o coração, veja, tudo que Davi pediu com o coração entregue a Deus, tudo que ele pediu com princípio, com caráter, Deus deu a ele. O filho dele foi baseado num pecado que, a palavra diz, foi contra Deus, entristeceu a Deus. Não foi visto bem aos olhos de Deus. Então, isso é necessário para quando você quiser fazer um pedido, algo assim, e você conversar com Deus e ver, pera, isso aqui vai ser bom aos olhos de Deus? E você já tem a capacidade de discernir, porque a sabedoria habita em você. E é o que a gente vai ver agora, quando Salomão for rei e tiver que, for rei não, que ele já é rei, mas quando ele for julgar um caso muito sério. Então o Senhor teve grande amor, amor leal, pois ele viveu diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração. Então você vê, um pecado, dois pecados de Davi não fez Deus tirar ele do coração ou amar ele. Nós estamos em constante, e é isso que acontece conosco também. Às vezes a gente diz, não, eu estou pecando muito, ou eu pequei. Os nossos pecados, eles servem de alerta para que a gente se aproxime de Deus, não para que a gente se afaste de Deus. Quando nós erramos e pecamos, nós estamos sendo convidados a poder estar próximo de Deus para que a gente se arrependa e mude. Não é pra gente, não, tô pecando, não, tô afastado de Deus, então Deus não vai me aceitar de volta. Deus, não existe essa matemática. Inclusive, isso é uma mentira muito grande contada pelo diabo, tá? Para você. Que se você pecar, Deus não vai te perdoar. Gente, Jesus na cruz foi seu perdão. Então, tudo que você fizer, você com arrependimento, você com a sabedoria divina, você com Deus do seu lado, você vai entender que você será perdoado. Significa que você não vai pagar por isso? Não, porque todos nós vamos ser julgados lá em cima com Deus. O bandido na cruz, do lado de Jesus Cristo, ele se arrepende de tudo que ele fez ali, fala com Jesus e Jesus fala para ele: Hoje mesmo você estará comigo. Porque ele creu em Cristo, porque ele ali, ele se. Então, tem pessoas, por exemplo, tem uma religião do Oriente Médio que eles dizem que Deus não perdoa assassino, ou Deus escolhe a hora de perdoar só por isso ou por aquilo, uma coisa assim, né? E aí, uma amiga minha que faz parte dessa religião, ela falou: então, pera, então, pelo cristianismo, isso significa que Deus pode perdoar uma pessoa de todo de ruim que ela tiver feito na vida inteira, só porque creu em Cristo? Aí eu respondi para ela, sim. Porque para você crer em Cristo, você está negando a si mesmo, você está se arrependendo dos seus pecados para que você possa nascer uma nova criatura. Então, esse homem, essa pessoa que fez tudo de errado a vida inteira, vai nascer de novo. E quando ela renascer, a palavra diz: Deus não se lembra dos seus pecados passados. Não se lembra. Então, o seu passado, ele é rasgado e você nasce uma nova criatura. Então, não permita que digam a você que os seus pecados, você carrega os seus pecados a vida inteira, porque quando você declara Jesus como seu Salvador, todos os seus pecados são perdoados.
E todo o restante que a gente vai pecando do nosso, obviamente, do nosso novo nascimento até o restante final da nossa vida, né? A gente continua pecando, continua sendo perdoado, porque é um perdão para sempre, é um perdão eterno. Agora, a justiça de Deus, a vara de Deus nos ensinando, nos disciplinando, essa nunca parou e nunca vai parar. Nós sempre vamos ser confrontados com a consequência dos nossos pecados. Isso tem que ter em mente. Agora, a condenação não pertence mais a nós. Então, se a gente erra, é para que a gente aprenda no cristianismo. Não existe errar tô perdoado já. Não é a bandeira branca para o pecado. No cristianismo, você erra para aprender. Então, todas as vezes que você, como é que diz? Que você prestar atenção, que você vê, opa, errei ali. Deus está te convidando, muda. Deus está te convidando, se arrependa. Converse comigo e você será moldado. Abra o seu coração, se desfaça do ego, se desfaça do seu orgulho, se desfaça do. E eu te arrumarei, te ajeitarei, te colocarei no caminho. Porque a gente pertence agora a Ele, não mais a nós mesmos e ao mundo. Então, é muito importante a gente ver isso e pensar nisso. Cristo, ele não é a bandeira branca para o erro e para o pecado. Ele é o convite para o acerto. Ele é o convite para a nossa mudança. Tu mantiveste o teu amor grande e leal para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta em seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, estabeleceste o teu servo como rei no lugar do meu pai Davi. No entanto, eu não. Aqui que entra Deus na pureza de um coração entregue a Ele, íntegro. Olha isso. No entanto, Senhor, eu não passo de um jovem. Eu não sei como desempenhar as minhas responsabilidades. Olha que coisa mais linda. É um convite para nós isso aqui. Quantas coisas nós não sabemos fazer na nossa vida? Quanto, por exemplo, um testemunho pessoal. Eu não tinha noção, eu não sabia, quando eu era mais jovem, até adulta mesmo, em relação às minhas finanças, como ajudar as minhas finanças, como colocar as minhas orações em prioridade, o meu tempo, antes de pegar o telefone primeiro. Ou então ir dormir sem agradecer a Deus. Ou então, tudo isso. Eu orei, eu agradeci, eu pedi, continuo orando, continuo aprendendo, continuo agradecendo, né, a Deus, porque eu digo, Senhor, eu não sei fazer isso. Senhor, eu não aprendi essa responsabilidade. Senhor, eu não sei como. Senhor, essa aqui, essa responsabilidade específica, eu fujo dela, tenho medo dela. Ou, Senhor, quanta. Então, olha só que a responsabilidade de Salomão era reinar toda, como a gente está vendo aqui no mapa, tudo isso. E ele está dizendo, Senhor, eu não sei como. Ele não está dizendo, olha, eu sou incapaz, eu não sei. Ele está dizendo, eu não sei como. Eu sei pelo que meu pai me ensinou, mas eu não sei como desempenhar as minhas responsabilidades. O teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Imagina a quantidade de pessoas aqui. Imagina que só esse pedacinho aqui representa o Rio de Janeiro. Só esse pedacinho aqui representa São Paulo. Imagina Salomão tomar conta de absolutamente. Eu não estou dizendo assim, ah, tá, mas é igual um presidente, mas é igual não sei o quê, mas é igual. A gente está falando somente do povo de Deus. Ele está falando desse povo de Deus escolhido, que toda hora desobedece, que toda hora sai do caminho de Deus, que toda hora, como ele vai ser o responsável para tomar conta desse povo que se desvia o tempo inteiro, que faz coisas erradas o tempo inteiro. Então, não é só ser um presidente, cada um faz o que quiser, quem cometeu crime vai para cadeia, é muito mais do que isso. Porque aqui ele é o responsável por tudo. Ele não tem um prefeito para essa, um vereador para essa, não tem cargos ali. Independente de cada tribo, obviamente, ter o seu líder ou tudo mais, ali a decisão é dele, afinal. Então, todo mundo vai para ele resolver, e a responsabilidade é muito grande. Se compara a um presidente, sim, você pode comparar a de um presidente. Porém,
A gente não está falando aqui de direita e esquerda, que a gente está falando da responsabilidade do escolhido de Deus para tomar conta do povo de Deus, que vai ser responsável por toda a eternidade. Até o dia de hoje, nós estamos lendo o que Salomão fez como rei, a responsabilidade dele como rei. Passaram outros juízes antigamente que a gente nem ouviu falar, que a gente ouviu falar em uma linha só de versículo. Mas aqueles que fizeram a diferença, aqueles que Deus escolheu para tal responsabilidade, esse é importante a gente aprender cada verso, cada versículo aqui de forma mais profunda. Então ele está dizendo que ele está ali, mas o povo é imenso. E ele fala: dá, pois, já que o Senhor está pedindo para eu escolher o que eu quiser, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Então, quando você ouvir alguém dizendo: ah, essa pessoa ela é cheia de discernimento, não vem de outro lugar senão a Deus. Ninguém pode ter discernimento senão a Deus. O que a pessoa pode ter é um discernimento sem ser espiritual, obviamente, né? É um discernimento não espiritual, baseado em quê? Nas experiências dela. Agora, um discernimento espiritual, você vai estar de frente de uma situação que você nunca passou, que a sua experiência nunca vai dizer para você o que fazer, mas o seu espírito, através de Deus, vai dizer: faça isso porque aquilo é errado. A experiência física não tem comparação com o discernimento espiritual. O discernimento espiritual, ele é muito maior do que a experiência, porque vem de Deus. Não vem do que você experimentou como vida, dos seus capítulos de vida. Vem dele. Então, você tem acesso ao discernimento, à sabedoria, né? O discernimento à sabedoria, através de Deus. E diversas vezes tem pessoas que vai dizer para você assim: "Não, eu tenho experiência com isso, faz isso, tá certo". Você vai dizer: "Opa, o que que eu aprendi na palavra de Deus? Que a experiência de um não é a mesma coisa do discernimento de Deus". Muitas pessoas vão dizer: "Eu tenho experiência, menino, faz isso aqui que vai dar certo". Errado, cochichando. Ou pessoa que vai dizer: "Não tem problema nenhum, tenho experiência com isso, já fiz, não vai, não vai dar nada de errado não. Vai lá, faz isso, você vai ver, vai dar certo, vai". A experiência não é discernimento. Não, então dá ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Nossa, tá, isso aqui parece algo que a gente já leu, chamado Gênesis. Lá atrás, quando Deus fala com Adão e Eva, Gênesis 3. Gênesis 3 é quando a Eva tá lá vendo ali o fruto e os olhos dela faz com que ela olhe para aquele fruto. O diabo vem, né, astuto que só, no animal que era mais astuto, que era a serpente, e fala, e o que que Deus fala? Não coma desse fruto para que você, porque se você comer desse fruto, você vai ter acesso ao que é o bem e o que é o mal. Tem coisa mais profunda do que você ouvir Deus dizendo, olha, eu te protejo contra todo mal, você nem sabe o que que é mal. Você nunca vai saber o que que é mal, só não come do fruto. Você não vai saber o que é morte, você não vai saber o que é o diabo, você não vai saber o que é tristeza, você não vai saber o que é derrota, você não vai saber o que que é morte a espiritual, né? A física, eu não sei se Deus especificamente criou. Eu creio que ele tenha criado o Jardim do Éden para a eternidade, para viver na eternidade mesmo, porque não tem nenhuma comprovação de que Deus mudaria aquele cenário. Então, criando aquele jardim perfeito, lindo, para a eternidade, para que todo mundo pudesse andar com Deus, todo mundo pudesse viver feliz, todo mundo que era só o bem, um fruto que estava ali podia quebrar tudo aquilo, acabar com tudo aquilo, amaldiçoar a terra e fazer com que o mal fosse apresentado à pessoa. Então, não coma, porque o bem e o mal você vai conhecer. Até agora você só conhece o bem. Então, olha que lindo Deus protegendo tudo. E aí, nesse momento, Salomão fala para Deus: olha, eu não sei distinguir o bem e o mal, então me ajuda, me dê discernimento. É isso que eu quero. Pois quem é capaz de governar este teu povo, Senhor? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, agora essa é a minha parte favorita. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, você não pediu uma vida longa, nem riqueza,
Nem pediu a morte dos seus inimigos, mas pediu discernimento para administrar a justiça. Eu farei o que você pediu. E mais, eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que você, que nunca, desculpa, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Tá, mas e Jesus? Nunca compare Jesus com qualquer outra pessoa. Porque Jesus ele é incomparável de qualquer ser humano. Tipo, Cristo é uma coisa. Eles se comparam a Cristo, mas nunca comparar a Cristo com qualquer outro. Então, quando Deus fala, nenhum igual a você, nenhum igual. Nunca ponha no mesmo local de comparação Jesus. Eu daria a você um coração sábio de discernir a modo de que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei a você o que você não pediu. A recompensa de Deus vem da fidelidade dele. Então, eu tô falando isso para você agora. A recompensa de Deus na sua vida vem com a sua fidelidade a ele. Então, olha só o que ele não pediu, mas o que Deus deu, porque Deus é fiel e sabe reconhecer e recompensar um coração íntegro. Também darei a você o que você não pediu, riquezas e honra, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a vida. Então, olha que coisa mais linda. Ele não foi ganancioso, ele não teve orgulho, ele se diminuiu para que Deus crescesse. Se você andar Se é uma, como é que diz? Condicional. Então, quando tem uma condicional, é importante a gente aprender. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus estatutos e mandamentos, como Davi, seu pai, eu prolongarei a sua vida. Então, Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir, voltou a Jerusalém. Então tá aqui, ó. Ele tá aqui em Gibeão, ele voltou a Jerusalém. Voltou a Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete para todos os seus oficiais. Aí agora vem, olha só que coisa mais linda, tá? A gente tem um tipo Cristo, situação, talvez, olha que só. Quando Jesus está caminhando, ele aparece para João Batista, ele ali não está com o Espírito Santo, ele não está batizado no Espírito Santo, né? Com o Espírito Santo. O que que acontece? João Batista o batiza e Deus ali na frente de todos, ele diz: Este é o meu filho com quem me agrado, que me agrada. Depois, né? Então você vê ali, ó, Jesus aparece, ele é batizado no Espírito Santo. Logo em seguida, o que que acontece? Deus o envia à prova no deserto. Aqui, Deus entregou a sabedoria a Salomão e logo em seguida o coração dele já é posto em prova. E esse é um veredito principal na vida de qualquer rei na Bíblia inteira. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: Se me permite, senhor, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho enquanto ela estava comigo em casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas. Não havia mais ninguém conosco. Só um minutinho, peraí, rapidinho. Não havia ninguém mais na casa conosco. Certa noite, o filho desta mulher morreu porque ela se deitou sobre ele, ou seja, sufocou a criança. Então, ela se levantou. Como assim, tá? Sufocou a criança viva? Não, ela podia estar dormindo e rolou pro lado e acabou sufocando a criança. Então, é, ela se levantou no meio da noite, enquanto eu, tua serva, dormia.
e pegou o meu filho, que estava do meu lado, e o pôs ao lado dela. Depois colocou o filho dela morto ao meu lado. Quando amanheceu, quando amanheceu e eu me levantei para amamentar o meu filho, ele estava morto. Quando, porém, olhei bem para ele com a luz da manhã, eu vi que não era o filho que eu tinha dado à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Mas a primeira, porém, insistia: Não, o que está morto é o seu, o meu é quem está vivo. Assim, elas discutiram diante do rei. O rei então afirma: Não, o rei disse: Bom, esta afirma que o filho vivo é meu filho e o seu é quem está morto. E aquela diz: Não, o que está morto é o seu e o meu é quem está vivo. Então o rei ordenou: Tragam uma espada. E trouxeram-lhe. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. É claro que foi um sentido figurado, porque ele está cheio de sabedoria e discernimento e ele sabe como tirar a verdade desse momento agora. A mãe do filho que está vivo, movida de compaixão pelo seu filho, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, diz: Não será nem minha nem sua, corte ao meio, então. Então o rei deu o seu veredito: Não matem a criança. Deem-na à primeira mulher. Ela é a mãe. Quando todo o Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Que coisa mais linda e maravilhosa, não é? Obviamente que a gente não vai conseguir ler o capítulo 2, capítulo 4 hoje, mas o capítulo 3 ele requer esse tempo de processar tudo isso, o que Salomão passou, tudo isso que Salomão conversou com Deus, tudo isso que Salomão, e a gente aprender sobre isso. Então, que capítulo forte, que beleza a gente ter acesso a isso. Obrigada, Senhor, gratidão por isso. E a gente só tem a agradecer, né? Então, a gente finaliza por aqui. Amanhã não, desculpa, segunda-feira a gente volta para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, com capítulo 4 e 5. E é isso, que Deus dê um bom fim de semana a todos vocês, coberto de amor, de paz, de graça, de misericórdia, que os nossos corações estejam sempre conectados com o Senhor, que a gente peça ao Senhor, que a gente ame o Senhor, que a gente adore ao Senhor somente e que todas essas nossas leituras, né, principalmente do início da semana até agora, elas possam ter impactado a sua semana para que a gente possa aplicar na nossa vida, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até segunda-feira, se Deus quiser.